Seja bem-vindo ao nosso espaço de entrevista do Movimento Discipular. Eu sou o pastor Daniel Torres, líder do Movimento Discipular, e hoje nós estamos aqui no nosso espaço de entrevista com o pastor William Salgado. Pastor William, seja muito bem-vindo aqui ao nosso espaço de entrevistas, pastor. Ô, meu irmão, graça e paz do Senhor Jesus. Meu sonho está participando aqui dessa entrevista. Esse assunto queima no nosso coração. Pastorzão, estou aqui à disposição para nós compartilharmos, trocarmos experiências. E o nosso sonho é ganhar o Brasil para o Senhor Jesus, é discipularmos o Brasil e as nações. Nós entendemos que discipulado começa do outro lado da mesa até do outro lado do mundo. Meu queridão, estamos juntos. Glória a Deus, pastor William. Você que está aqui ligado na nossa entrevista, a temática de hoje é discipulado no ambiente dos pequenos grupos, células, se você preferir. Na nossa igreja aqui, Primeira Igreja Batista de Curitiba, chamamos de célula. Na igreja do pastor William, eles chamam de pequeno grupo multiplicador, PGM. Enfim, seja qual for a sua nomenclatura para esse ambiente de comunhão e de evangelismo e de missão. Essa é a nossa temática de hoje, está em ordem aqui a pauta. Deixa eu introduzir para você rapidamente o pastor William Salgado, caso você não conheça. Pastor William Salgado é pastor na Primeira Igreja Batista de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E pastor William estava me contando aqui no nosso esquenta, antes da entrevista, que ele se converteu lá na igreja, nessa igreja, e toda a sua vida, formação ministerial, enfim, falando que discipulado acontece desde o primeiro dia da conversão, ministério pastoral ordenado nos últimos 12 anos. É isso, pastor William? Confirma aí para mim algum detalhezinho que você queira. Em tempo integral, vou fazer 12 anos aqui na Primeira Igreja. Eu aceitei Jesus aqui, fui batizado, casamento, todo o processo, batismo, tudo aqui na Primeira Igreja Batista. E é uma igreja que nós, há muitos anos, nós conhecemos aqui o discipulado da Igreja Dinâmica, que é uma ramificação dos navegadores que vem lá dos Estados Unidos, o Dawson Trotman. E aí os navegadores chegaram na Cruzada Estudantil para Cristo, e aqui a Cruzada Estudantil para Cristo trouxe a igreja Dinâmica, se não me engano, 91, 92, que o discipulado. Mas a gente vai conversando ao longo da entrevista, mas desde o dia da minha conversão, eu já comecei a ser discipulado. Maravilha. Pastor William, já vou jogar a bola para o senhor e eu quero que você me conte, tá? Pode ser a tua própria experiência com o discipulado, tá? Mas um testemunho que você tem com esse assunto, discipulado, alguém que você acompanhou ou a sua própria transformação de vida por meio do discipulado, por meio desse estudo da palavra de Deus e desse aprendizado do que significa seguir a Jesus, se tornar um discípulo de Jesus. Conta aí pra gente um testemunho pessoal do Senhor. Eu nasci na cidade de São Paulo, sou paulistano, com 12 anos de idade, até uns 12 anos de idade eu frequentava a igreja. Quem foi meu pastor, você vai talvez lembrar dele, falecido Isaltino Gomes, foi meu pastor. Foi meu pastor, Igreja Batista do Parque Edu Chaves. O Isaltino escrevia as revistas da Juerp naquela época. Naquela época eu já não tinha tido uma experiência com Jesus, comecei a me afastar, não fui mais para a igreja. E aí, numa dessas, comecei a ler a Bíblia porque eu tinha insônia, e eu sabia que eu ler a Bíblia dava um sono, então eu comecei a ler a Bíblia. E numa dessas leituras da Bíblia, com 12 anos de idade, o Espírito Santo foi lá no meu quarto e falou assim: você não quer entregar a vida para Jesus? E eu falei: Deus, vamos fazer o seguinte, quando eu tiver 18 anos, eu entrego a minha vida para Jesus. Meu queridão, depois dos 12 para frente, não está na Bíblia, mas comer o pão que o diabo amassou. Eu sou longe de Deus, ele vai comer o pão que o diabo amassou. Você pode não acreditar ou não, mas eu entrei pesado no alcoolismo, muitas vezes dormi bêbado, cheguei em casa embriagado, fui baterista de uma banda de heavy metal mundana mesmo, nunca fez sucesso, mas fazia muito barulho, e caí no mundo da madrugada em São Paulo. Só que aos 17 anos tive uma fatalidade na minha vida, perdi meu pai, meu melhor amigo. Escreve aí o que eu estou dizendo. Eu nunca vi meu pai pecar. Homem de Deus, cheio do Espírito Santo, homem simples, mas eu nunca vi meu pai deslizar.
O maior referencial que eu tive na minha vida foi meu pai. E meu pai orava pela minha conversão. Ele não viu a minha conversão, mas as orações dele ficaram. Aos 17 anos, 17 para os 18 anos, por causa do falecimento do meu pai, eu tive que mudar para Campo Grande. Eu consegui um trabalho aqui em Campo Grande. E chegando aqui em Campo Grande, comecei a trabalhar, a sustentar minha família. Eu era um arrimo de família. E peguei uma hepatite aqui, alguns meses depois, em Campo Grande. E aquela hepatite levou para o fundo do poço. E quando eu estava assim, quase morrendo com aquela hepatite, eu lembrei de Deus. Eu falei, Deus, me cura. Se o Senhor me curar, eu vou entregar minha vida para o Senhor Jesus. Desmaiei, literalmente. Acordei no outro dia. Aquele medo está do outro lado, né? Vai que eu estava lá no... Vi que estava aqui nessa vida ainda. E aí eu falei, aqui não fico. Vou no hospital, vou no médico. E corri lá no hospital, procurei a médica que tinha me atendido, doutora, estou passando isso. Ela falou, olha, isso não é hepatite não, pode ser algo mais grave. Faz o exame de sangue de novo. Outro dia fiz o exame de sangue, levei o exame de sangue para ela, ela falou, tá errado esse exame de sangue, não tem cabimento isso que eu estou vendo aqui, repete de novo. Noite sem dormir, levei o exame de sangue pela terceira vez para ela, ela falou, olha, eu sou médica há 14 anos, eu nunca vi. Há 3 dias atrás você tinha hepatite, hoje você não tem. Eu nunca vi isso na minha vida, não tem explicação. Naquele mesmo momento ali, eu não sabia se eu abraçava a médica, se eu pulava, se eu vibrava. Ela falou assim, você não tem mais nada, você está curado. A médica não crente vira para mim e falou assim, você acredita em Deus? Eu falei, doutor, eu tenho que acreditar. Eu saio daquele consultório, daquele hospital, piso na calçada para voltar para casa, o Espírito Santo, aquele mesmo Espírito Santo foi comigo lá no meu quarto em São Paulo aos 12 anos, foi lá no meu coração e falou assim, eu te curei. E agora você vai entregar a vida para Jesus ou não vai? Ah, meu irmão, eu não sabia que eu podia entregar a vida para Jesus ali na calçada. Na minha cabeça de batistão, da época do pastor Isaltino, tinha que ir numa igreja, levantar a mão. E aí eu fiquei procurando uma igreja evangélica para mim, e numa hora do apelo, entregar minha vida para Jesus, porque Jesus tinha me curado e agora eu precisava entregar minha vida para Ele. E aí fui lá para a primeira igreja batista, porque me falaram lá que tinha um culto evangelístico. Então, esse culto é apelo. Estou lá no culto e canta e prega e ora e prega e canta de novo e vai e faz teatro. Nada de apelo. E toda igreja evangélica, no final do culto, geralmente o pastor fala assim, que o amor de Deus, que a graça do Filho e a consolação do Espírito Santo, que é a bênção apostólica. Na hora da bênção apostólica, o pastor Ronaldo, que é um dos nossos pastores aqui da nossa equipe, ele fala assim, irmãos, perdão. Tem alguém aqui nessa noite que precisa entregar a vida para Jesus. E aí ele falou assim, meu apelo foi assim, quem quer entregar a vida para Jesus? Eu levantei a mão. E aí fui lá na frente, fiz aquela oração de entrega. E ele falou assim, nós queremos investir na sua vida. Eu falei assim, investir financeiramente, pastor? Ele falou assim, não, nós queremos te discipular. Eu falei assim, o que é isso? Aí ele chamou, naquela época não era discipulador, era o conselheiro. E aí veio o Benedito Carlos, me deu um abraço. Só meu pai, como homem, tinha me abraçado até aquele dia. Ele me deu um abraço e falou assim, olha, as coisas velhas já se passaram, que tudo se fez novo. E ele falou assim, eu vou discipular você. Eu falei, meu Deus, onde que eu amarrei meu burrinho? Eu só vim aqui entregar minha vida para Jesus, porque Jesus me curou, eu vim cumprir minha obrigação de entregar a vida para Ele. Ele falou assim, não, eu vou investir na sua vida, onde você mora. Começou a pegar meu nome, começou a pegar meu endereço. Eu falei, meu Deus. Eu falei, eu moro longe, eu trabalho durante o dia, estudo, faço faculdade à noite, fazer faculdade de administração na Universidade Federal à noite. Eu falei, eu chego 11h30 da noite em casa. Ele falou assim, 11h30 da noite eu vou estar lá na sua casa. Foi desse jeito, irmão. Cheguei 11h30 da noite, falei, nem vou ligar a luz. Vou ficar no escuro aqui, porque ele vai ver que a luz está apagada, vai desistir. 11h31. Vou ficar quieto. Ele vai desistir. Aqui, desistiu nada. A minha mãe acordou. O William tem um doido aí. Falei, não, mãe, é um menino que quer investir na minha vida. Ele falou para mim que quer me transformar num pastor. Não quer ser pastor, não. Eu falei, vou atender ele. Aí eu fui atender por obediência da minha mãe, porque senão ia ficar feia a coisa lá em casa. Aí ele me entrou, me abraçou de novo e falou, olha, eu vou investir na sua vida e eu não vou desistir de você enquanto você não virar um pastor. E ele abriu a Bíblia lá na minha sala e falou assim, Mateus capítulo 6, versículo 6, entra no teu quarto, busca o teu pai que está em oculto e ele que te vem em oculto te recompensará publicamente. Onde é teu quarto? Eu falei, como assim onde é meu quarto? Nós vamos morar lá no seu quarto, eu vou discipular você lá no seu quarto. Eu falei, meu Deus. E aí eu falei, você fica desse lado da cama que eu fico lá de cá, vai. Que
uma coisa diferente, né? Então nós ficamos orando. Aquela oração não terminava nunca. Se brincar, pastorzão, acho que ele orou por você lá naquela época. E aquela oração não terminava nunca. E aí, depois, passando um tempo de bastante oração, ele terminou de orar e falou: semana que vem nós vamos voltar aqui, eu vou continuar. E foram meses, que o Benedito Carlos ia toda segunda-feira, 11h30 da noite, me discipular. E uma daquelas vezes que ele chegou lá na minha casa, ele falou o seguinte: olha, eu falei assim para ele: Benê, você não quer comer alguma coisa? Eu tinha acabado de chegar da faculdade. Ele falou assim: não, eu estou em jejum. Eu falei: o que é isso, jejum? Eu estou em jejum pela sua vida, pela minha vida, é. Ele falou assim: eu vou ficar a semana inteira em jejum por você, para Deus fazer a obra na sua vida. Aí aquilo me quebrou, aquilo me arrebentou. Eu falei: meu Deus, como que alguém pode se importar tanto comigo assim, de passar a semana inteira sem comer pela minha vida? Aí o vírus do discipulado, ele entrou na minha veia, ele entrou no meu coração, isso me contagiou. E logo, algumas semanas depois, alguns meses depois, eu fui batizado. E quando eu estava subindo para o batismo, na escada ali do nosso batistério, o Espírito Santo me lembrou pela terceira vez. Ele falou: você lembra quando você tinha 12 anos de idade? Quando você estava lá em São Paulo, você falou aos 18, eu iria entregar a vida para Jesus. Quantos anos você tem? Exatamente, eu tinha 18 anos quando eu estava entrando no batistério. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o nosso Deus. E desde aquela época, Deus me deu um discipulador lá na minha conversão, e eu fui contagiado por isso, pela a experiência, o exemplo do meu discipulador me levou a querer discipular outras pessoas. E aí você contando um exemplo de pessoas que eu discipulei, assim, várias pessoas eu tive oportunidade, mas uma delas me marcou demais. Eu estava com o pastor Gilson, a gente estava saindo de uma reunião, o pastor Gilson Breder, nosso presidente aqui da primeira igreja, nós estávamos saindo de uma reunião do colégio pastoral, se não me engano, numa segunda-feira, bem tarde da noite, lá da igreja, e isso já tinha passado assim uns 2, 3 anos da minha conversão, e a gente estava saindo para fora e passa um jovem, e ele fala assim: perdão, o que é que naquela época a prefeitura tinha bloqueado algumas placas de igreja, a gente não podia colocar placa, então a nossa igreja não tinha placa naquela época. Então, não podia fazer propaganda, né? Exposição visual. Tinha uma lei de exposição visual e não podia ter placa. E aí nossa igreja estava sem placa. E aí ele falou: não, aqui é a primeira igreja batista. Eu pensei que era um museu, eu pensei que era um cinema, tanta gente entra aí dentro e tal. Eu posso vir aí no culto? Eu falei: meu sonho é você vir aqui no culto. Nós temos um culto aqui, domingo, 19 horas, eu vou te esperar aqui na frente. 19 horas da noite, ele veio no outro domingo. Coloquei ele lá na frente, sentou do meu lado, participando do culto na hora do apelo, ele aceitou o Senhor Jesus. E ali eu falei: ó, fiz a mesma coisa que o Benedito Carlos fez comigo, eu vou investir na sua vida, eu não vou desistir de você enquanto você não virar pastor. O que você pode, eu posso ir na sua casa? Ele falou: minha casa é meio complicada, mas eu posso ir na sua. Então, toda segunda-feira à noite, eu estava discipulando esse jovem, toda segunda-feira, investindo na sua vida. E aí, numa dessas, depois de uma boa caminhada, ele vira para mim e fala assim: William, eu não tenho sentimento romântico por ninguém. Eu fui muito ferido pelo meu pai. Meu pai falou que eu nunca iria arranjar uma namorada. E os meus relacionamentos vêm e acabam. E eu não tenho sentimento por mulher. Eu já estou passando o tempo. E eu falei: meu irmão, nós vamos orar e o Espírito Santo vai fazer a obra na sua vida. Mas o grande problema dele estava no relacionamento com o pai dele. Tinha uma mágoa do pai. Nós oramos ali e ali naquela noite ele decidiu ir lá na cidade do pai dele, em outro estado, pegar mais de 1.500 quilômetros dessa viagem. E foi lá e pediu perdão para o pai dele, restaurou o relacionamento com ele, foi curado, foi tratado. Só para encurtar a história, que eu não tenho tempo para contar os detalhes, mas hoje ele é um dos pastores aqui da nossa cidade. Eu cheguei aí lá na ordenação dele, eu fui no casamento dele, eu vi os filhos dele nascer. Ele é apaixonado pela esposa, apaixonado pela família. Isso é, queridão, a ação sobrenatural do Espírito Santo. Quando o homem de Deus fale como eu, limitado, se coloca à disposição do Espírito Santo, para que o Espírito Santo faça a obra na vida de outras pessoas. E hoje ele é um homem de Deus. Eu fico assim impressionado. Aquele rapaz que passou ali na frente da igreja é um homem de Deus, um pastorzão, alguém que tem impactado vidas e feito a diferença. Isso é o resultado do discipulado. E eu poderia contar para você, meu pastor, dezenas de experiências de pessoas que foram assim impactadas. Eu tenho um líder
Eu tenho um líder aqui de pequeno grupo que ele era um alcoólatra. E hoje ele virou para mim, depois do discipulado, depois dessa restauração, ele falou: como é que eu faço para fazer o seminário? Eu quero ser pastor. O alcoólatra que vivia caído na esquina, havia caído no quintal da casa dele, hoje é alguém que está decidindo ir para um seminário, lidera, cuida, pastoreia vidas e quer ser um pastor. Isso é a grande comissão. E por isso eu sou apaixonado por esse tema. Eu vibro nos congressos de discipulado. Eu já tive muitas experiências de discipulado, já tive experiência de discipulado em grupo, já teve experiência de discipulado individual. Então, pastorzão, é assim, um tema apaixonante. Porque você vê pessoas sendo transformadas, pessoas sendo alcançadas e pessoas se colocando na disposição do Senhor, é algo extraordinário que nós temos presenciado. É verdade. Eu quero direcionar a nossa conversa aqui, pastor William. O que me destacou tanto na tua experiência de conversão e de discipulado, quanto desse irmão que você contou, foi o aspecto relacional, a ousadia também no momento de convidar essa pessoa a fazer discipulado, de entender a voz do Espírito, daquilo que o Espírito Santo queria fazer na vida da pessoa que você estava discipulando, né? E obedecer aquilo que o Espírito Santo diz. Agora, pastor William, conta pra gente como é que você vive essa dinâmica do discipulado num ambiente de pequenos grupos. Como viver a minha pergunta seria, né? Como viver o discipulado de Jesus no ambiente dos pequenos grupos multiplicadores ou de células, como nós costumamos chamar aqui na Primeira Igreja Batista de Curitiba? Que dica você deixa pra gente? Como viver essa experiência nesse ambiente? Eu creio que uma coisa que eu aprendi logo na minha caminhada discipular, pastor, é a questão que o nosso primeiro discipulador é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não é o meu primeiro discipulador, eu não posso discipular alguém e não vou conseguir ser discipulado por ninguém. Se eu tenho intimidade com Deus, se eu busco essa vida relacional com Deus, esse tempo a sós com Deus, e o Espírito Santo começa a ministrar diariamente na minha vida, eu começo a ficar apaixonado por aquilo que Deus é apaixonado. E Deus é apaixonado por pessoas. Jesus Cristo morreu lá na cruz por pessoas. Então, quando eu começo a ganhar essa conexão do meu coração com o coração de Deus, eu começo a ficar apaixonado por pessoas. Então, o discipulado ele não pode ser um programa. O discipulado não pode ser uma tarefa. O discipulado, o relacionamento discipulador, ele necessita ser um estilo de vida. Quando você ganha essa visão do estilo de vida, em qualquer modelo de igreja vai funcionar. A igreja primitiva deu certo porque era uma igreja cheia do Espírito e uma igreja que vivia o discipulado como estilo de vida. Então, qualquer projeto, qualquer modelo de igreja dá certo quando você vive isso como estilo de vida. Então, nas igrejas que nós trabalhamos com pequenos grupos, o primeiro ponto mais crucial é envisionar os nossos líderes sobre a riqueza do discipulado. Quando os nossos líderes são envisionados, apaixonados pelo discipulado, eles naturalmente vão começar a querer discipular pessoas. Então, na nossa dinâmica aqui, eu sou um pastor de rede. Então, nós criamos alguns critérios só para facilitar o processo. Mas a estrutura não é a coisa mais importante. A coisa mais importante é a paixão. Se você tem um líder apaixonado por pessoas e apaixonado por Deus, ele vai querer fazer discipulado. Então o que a gente tem, nós temos trabalhado aqui na nossa prática? Eu tenho 4 coordenadores de pequenos grupos, né? Os coordenadores são os supervisores dos supervisores. Então, cada uma dessas coordenações, aí vocês têm aí em torno de 20 pequenos grupos, mais ou menos, né? Então, eu priorizo o discipulado com esses coordenadores. Os coordenadores, eles começam a refazer isso com os seus supervisores, os supervisores com os líderes com seus líderes em treinamento, e assim a gente vai. Todo mundo é discipulado na igreja? Não. Assim, primeiro, a gente não obriga ninguém, e segundo, tem que ser paixão.
Porque se cair na monotonia de ser uma tarefa, uma obrigação, porque o pastor da igreja está pedindo, aí está tudo errado. Tem que ser algo da paixão, de entender a grande comissão. E o discipulado acontece nesse contexto, né, do pequeno grupo, onde as pessoas dentro do pequeno grupo procuram discipular ali dentro do pequeno grupo. Então, o grande segredo é a gente chegar a discipular o líder do pequeno grupo. Se o líder do pequeno grupo ele é discipulado, entende discipulado, ele vai naturalmente começar a fazer isso com outras pessoas, né? Então, a nossa dinâmica de discipulado nos pequenos grupos ela é dentro desse critério. Ah, mas pode, tem exceções? Tem exceções. Eu discipulo alguns supervisores. Eu pedi para os meus coordenadores discipular alguns supervisores que são estratégicos no processo e que a gente vê que tem uma chamada pastoral, então eu acabo discipulando também outros. Então, nós temos a regra, mas não é um negócio que também é totalmente engessado. Então, na dinâmica dos pequenos grupos, o discipulado ele segue esse certo critério de questão de pastor de rede, coordenador, coordenador supervisor, supervisor, o líder em treinamento. Então, no ambiente dos pequenos grupos, acontece mais ou menos dentro dessa normalidade. Excelente. Então, o que eu estou aqui ouvindo e refletindo na sua fala é que a melhor forma de inspirar o discipulado lá na ponta do processo, né? A PIB de Campo Grande é uma igreja grande, com uma estrutura grande de pequenos grupos. Então, a melhor forma de inspirar que o discipulado aconteça lá na célula, lá naquele ambiente do pequeno grupo, é quando você tem realmente uma cadeia de liderança comprometida com o discipulado. Quando aqueles líderes são discipulados, entendem esse valor, quando eles chegam no ambiente do seu pequeno grupo, eles estão vivenciando isso com os seus líderes, eles estão sendo cuidados e reproduzindo esse cuidado. Então, esse realmente é um dos grandes desafios, igrejas que estão envolvidas nesse ambiente de pequeno grupo, estabelecer uma cultura de cuidado entre os seus líderes e liderados. E eu estou entendendo que você está passando um segredinho aqui para a gente, né, pastor Eli, de como fazer isso acontecer de uma forma saudável aí na dinâmica da igreja. E eu queria, aqui no nosso tempo de bate-papo, de esquenta, antes da entrevista, você comentou comigo que existem aí alguns princípios que você gosta de enfatizar no discipulado. Você pode compartilhar com a gente esses princípios que você estava comentando comigo, que eu acho que vai ser muito proveitoso para aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo aqui nesse tempo de entrevista? Dentro do discipulado há vários princípios tremendos. Só que na nossa caminhada nós descobrimos alguns princípios. As pessoas, a primeira pergunta quando a gente faz algum workshop de relacionamento discipulado, a primeira pergunta que os pastores fazem é falar assim: quem eu vou discipular? Quem eu vou discipular? Tudo começa com quem? Com quem? Quem vai ser? Vai ser o José, o João? Então a gente tem procurado aqui criar alguns princípios. Primeiro deles, homem com homem, mulher com mulher. Que tem alguns homens aí muito espertinhos que começaram a discipular a irmãzinha, ele está interessado não é em discipular. Então a gente tem tomado alguns cuidados, né? Primeiro homem com mulher com mulher, menores de idade, preferencialmente os pais discipulam os filhos. Nós temos um projeto aqui, chama Pais Discipuladores, que eu acho que é o maior projeto que a nossa igreja tem, esse incentivo do pai discipular o filho, porque o discipulado começa do outro lado da mesa. Mas, assim, tirando essas situações de crianças, né, adolescentes e mulher e sexos opostos, quem que eu vou discipular? A gente aprende com quem isso? Com Jesus. Jesus, quando ele foi escolher os 12, o que ele fez? Ele tirou uma vigília da noite, trazendo isso para o nosso contexto, aproximadamente 12 horas. Jesus escolheu 12 discípulos e passou 12 horas orando, ou seja, aproximadamente 1 hora, em média, per capita para orar. Então, tudo começa com oração. Eu preciso perguntar para o Espírito Santo com quem eu vou discipular. Às vezes, não, é porque eu gosto daquele irmão, é que ele é muito meu amigo, mas o Espírito Santo mandou você discipular ele. Então, o grande segredo é você ouvir o Espírito Santo. Falar claramente, olha, eu quero que você discipule fulano de tal. Então, esse discernimento espiritual, ele é fundamental para o início da caminhada. Então, tudo começa com oração e tudo é recheado na oração. Então,
os discípulos que eu caminho hoje, eu tive confirmação de oração e Deus caminhou comigo. Então, hoje eu discipulo coordenadores dentro da nossa rede, supervisores, e eu também discipulo pastores, que são da nossa equipe pastoral e que são de outras igrejas. Então, mas tudo isso foi debaixo de oração. E o grande propósito do discipulado, pastorzão, é levar o discípulo a ter uma vida de muita intimidade com Deus. Esse é o foco principal, é a oração, é a leitura da palavra, é essa intencionalidade. Porque se você, a primeira é a oração, a segunda palavra é a intencionalidade. Eu preciso levar aquele discípulo a ser cada vez mais parecido com Jesus, porque se eu não tiver essa intencionalidade, vira uma conversa de amigos. Com o passar do tempo, por exemplo, eu tenho discípulos que eu caminho com eles desde 2012. São 8 anos encontrando eles periodicamente. Então, se nós perdermos a intencionalidade de levar ele do ponto A para o ponto B, e nessa caminhada há vários pontos A e pontos B. Quando ele chega no ponto B, eu já preciso projetar o ponto C. Então, a intencionalidade, ela não pode ser perdida a médio e longo prazo. Então, eu falo de primeiro princípio, é o princípio da oração, que eu preciso orar para descobrir, eu preciso levar aquele discípulo a ter vida de intimidade com Deus, mas eu preciso ter a intencionalidade. O terceiro princípio é o relacional. Eu, quando comecei há alguns anos atrás, nós achávamos que discipulado era colocar 6, 7 pessoas numa sala de EBD e ali termos ele funciona, mas ele é limitado. O discipulado que a gente aprende ali com Jesus era uma caminhada, era vida na vida. Era aquele que alguns teólogos chamam de discipulado peripatético. Claro que você não vai conseguir viver 24 horas com um discípulo, a não ser que seja seu filho, mas é uma caminhada. Eu preciso passar aquilo que eu vivo com Jesus, não só com aquilo que eu falo, mas com aquilo que eu vivo. Por isso que o discipulado é um estilo de vida. Então, a questão do relacionamento, ela é fundamental. Eu desenvolvo esse discipulado num cenário, num ambiente relacional. Outro princípio muito importante é a regularidade. Porque eu conheço muitos pastores que falam assim, mas eu discipulo fulano e tal. Como é que é, pastor? Quantas vezes? Não, assim, quando é possível, quando ele quer. Não. Me desculpe, mas isso aí pode ser um encontro de amigos, um aconselhamento, uma mentoria, um coach, mas discipulado, precisa ter regularidade. Qual que é o segredo? Os que precisam mais, menos tempo. Um exemplo, um novo convertido, às vezes você tem que discipular ele quase todo dia, porque ele tem crises interiores assim que terríveis, e você precisa estar em cima dele. Alguém que já tem 6 meses de batismo, talvez uma vez na semana. Alguém que já é um líder experiente, 15 dias, um pastor, um mês. Pessoas muito experientes, que você vê que tem uma caminhada assim, talvez, a cada 2 meses, não sei. Cada um precisa achar o formato. Por exemplo, eu uso 42, eu não posso usar o número de sapato de uma outra pessoa que não vai servir em mim. Então, cada dupla de discipulado tem a sua periodicidade e você faz os seus acordos. Um outro princípio muito importante, pastorzão, e esse aqui eu sou muito chato ao extremo. De todos eles eu flexibilizo bastante, a gente tem que flexibilizar, mas esse aqui não tem flexibilidade. Se chama confidencialidade. O que se fala em discipulado, morre em discipulado. Eu já vi igrejas racharem, já vi pessoas abandonarem a fé, eu já vi casamentos serem desfeitos, eu já vi pequenos grupos serem destruídos porque alguém abriu algo muito pessoal num momento discipular e expôs no grupo. Irmão, isso é pecado. Pecado. E deve ser evitado com todas as forças. No máximo, se no momento discipulado eu verificar que eu vou sentir desconfortável, eu pergunto para o discípulo, você me permite eu abrir isso para o meu pastorzão Gilson, meu discipulador? Você permite? Não permite? Então, meu irmão, eu não vou mais nem tratar nesse assunto, porque esse assunto eu não vou entrar sozinho, não. Já cheguei em extremos assim, mas a confidencialidade, ela é fundamental para que o processo dê certo.
E o último princípio é a multiplicação. Porque tem muita gente que quer ser discipulado, mas hora que você fala assim, ô meu queridão, vou discipular alguém. Ah, não, veja bem. Oh, então, meu queridão, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, ele é muito claro, o que de mim ouvistes, entre muitas testemunhas, olha aí, Paulo falando para Timóteo, confia a homens fiéis, Timóteo para confiar a outros homens fiéis, que transmitam a outros. Então, há uma rede de multiplicação discipular no texto de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Então, aquele discípulo assim, não, eu quero ser discipulado, mas eu não vou discipular alguém. Ô, meu queridão, muito obrigado. Eu acho que nós não estamos ainda preparados para essa caminhada discipular. Então, a gente tem que procurar trabalhar dentro desses princípios. Um outro princípio muito importante é a questão da prestação de contas. É fundamental a gente ter nessa caminhada essa confiança para abrirmos o coração, falarmos aquilo que a gente está vivendo. E dentro da intencionalidade, a questão do ensino da palavra do Senhor. Então, o discipulado ele precisa ter ensino. O ensino ele pode ser feito tanto com uma Bíblia aberta, uma pessoa pode estar olhando para a minha vida, porque nós somos as cartas abertas desse evangelho. Então, eu preciso ensinar com a Bíblia aberta e eu preciso ensinar com a Bíblia viva, que é a minha vida. Então, o discipulado é apaixonante e nós temos algumas dificuldades muito grandes, pastorzão, que é a questão que as pessoas hoje elas não querem discipular porque elas nunca foram discipuladas. E aí existe um drama muito grande, um hiato, um medo de querer discipular alguém, mas ela nunca foi discipulada. E como vou fazer isso? Muitas vezes as pessoas não querem discipular porque elas nunca foram discipuladas. É verdade, pastor William. E nós estamos chegando no final da nossa entrevista e o Espírito Santo está conduzindo essa nossa conversa aqui, porque a minha pergunta final, eu queria deixar você à vontade para falar, dar uma última palavra aqui para os nossos ouvintes desse momento aqui. E eu queria pedir para o senhor comentar exatamente sobre isso que o senhor falou aqui agora. Qual é um conselho que o senhor daria para um cristão, para uma pessoa que crê no Senhor Jesus, mas que ela não se sente confiante de discipular uma pessoa? Às vezes ela pensa que isso é muito difícil, às vezes ela pensa que ela não vai dar conta, né? Às vezes pode dar uma impressão de que como que eu vou preparar alguém para ser um pastor, ou como a gente estava conversando aqui. Mas que princípio, que comentário, que sugestão, que dica que você daria para esse grupo que não foi discipulado e que agora se encontra desafiado pelo Espírito Santo a discipular pessoas, a cuidar de pessoas, a começar esse processo? Você tem alguma dica aí final para ouvintes que estejam nessa situação, pastor William? Eu preguei num congresso, acho que faz uns 2 anos atrás, sobre evangelização discipuladora. E quando a gente ouve a terminologia evangelização discipuladora, nós compreendemos que Jesus nunca fez uma linha de corte entre evangelismo e discipulado. Jesus estava evangelizando e simultaneamente discipulando e simultaneamente evangelizando as mesmas pessoas. Nós, né, nessa era pós-modernismo, que fazemos algumas dicotomias, algumas separações. Não, esse evangelismo é ser discipulado. Jesus nunca fez separação entre evangelismo e discipulado. Os dois se camuflam. E eu pregando sobre esse congresso, eu chamei à frente as pessoas que nunca tinham ganhado ninguém para Jesus. Meu queridão, várias. Muitos não foram com vergonha. E muitos foram à frente porque falaram, Senhor, muda essa realidade. Eu desafiei ali aquelas pessoas a orarem, a consagrarem a vida delas e pedirem para o Espírito Santo mostrar uma pessoa só para ela começar esse processo de evangelismo e discipulado. E assim, outro dia nós podemos falar numa outra entrevista sobre as fases da evangelização e do discipulado, que eu não vou ter tempo de falar aqui. Mas uma irmã que a crente há muitos anos nunca tinha ganhado ninguém para Jesus. Mas ela foi ali na frente e falou, Senhor, muda. Eu falei, olha, muda a sua vida com Deus, permita que o Espírito Santo seja o seu discipulador. E peça uma pessoa. E ela pediu uma pessoa para Jesus. Queridão, passados 6 meses, ela me ligou um dia e falou assim, pastor, você lembra aquele dia, eu sou fulano de tal, você lembra de mim? Ah, tá, que você pregou nos congressos? Ah, sim. Pastor,
não precisa citar meu nome, não. Mas eu fui desafiado naquele congresso. E não me cita o meu nome, hein, pastor? Mas eu já ganhei esse ano, tinha passado uns 6 meses, mais de 20 pessoas para o Senhor Jesus. Eu nunca tinha ganhado Glória ninguém, a nunca tinha Deus. discipulado ninguém, evangelizado ninguém. Mas eu entendo que é um compromisso, é uma decisão de falar, Deus, eu não consigo, eu não sou nada, eu não consigo discipular ninguém, eu também não. Mas eu quero me colocar nas tuas mãos, me enche do teu espírito. Eu lembro daquele texto de Atos, no livro de Atos, onde eles oraram, o local que eles estavam reunidos tremeu, todos foram cheios do Espírito e anunciavam com ousadia a palavra do Senhor, fizeram discípulos para o Senhor Jesus. Então, o que nos leva a igreja não fazer discipulado, a evangelizar e discipular nesse tempo, desculpa a sinceridade, não é porque não sabe, não. A maioria sabe, é porque falta compaixão. Quando o Espírito Santo começa a encher o nosso coração de compaixão pelas pessoas, pelos perdidos, pelos afastados, aqueles novos crentes que estão lá na igreja, aqueles irmãos que estão lá na igreja que querem crescer, que se identificam, puxa, esse rapaz vai ser uma bênção, o menino vai ser uma bênção, posso investir na vida dele. Então, Deus quer te usar poderosamente. Deus quer levantar uma geração, um exército de guerreiros e guerreiras, discipuladores. Nós vamos discipular o Brasil. O que o Brasil precisa é de discipulado. O que o Brasil precisa é de homens que falam assim, eu não posso, eu só apenas planto, outro vai regar, mas é Deus que dá o crescimento. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, nós precisamos vencer essa barreira do medo, essa barreira que nos trava. E a dica prática, discipulado começa do outro lado da mesa até do outro lado do mundo. Às vezes a gente quer ganhar pessoas lá do outro lado do mundo. Ei, começa aí pelo outro lado da mesa, começa aí pelo seu filho, pelos seus amigos mais íntimos. Tem amigos tão íntimos que você vai poder conversar com ele, você vai poder abrir seu coração. E assim, é uma caminhada, nós estamos aprendendo a discipular. Não conheço ninguém que falou assim, não, nós já sabemos tudo sobre discipulado. Não, meu irmão. É a construção de um avião que ele está em pleno voo. Nós vamos sendo construídos. Aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoando até o dia da volta do Senhor Jesus. Então, eu faço um desafio para você. Comece hoje. Comece hoje a discipular. Peça alguém. Senhor, mostra alguém para mim. E você seja sincero com ele. Fala, olha, eu nunca discipulei alguém. Você permite. E eu transferi um pouquinho daquilo que eu sei da minha vida, das minhas experiências para você. Seja humilde, seja sincero, seja transparente. Nós temos uma frase do nosso pastor João Gilson aqui, que ele diz o seguinte, ninguém resiste ser amado. Se você entender que discipulado é amor e cuidado, você sempre vai encontrar alguém que quer ser amado e quer ser cuidado. Glória a Deus, pastor William. A gente termina com essa frase, então, ninguém resiste ser amado. Olha que especial. Espero que você tenha sido edificado, abençoado através dessa entrevista. Pastor William, muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu entusiasmo nesse assunto. Energiza a gente, tá? Perto do Senhor e sentir essa alegria, né, em falar desse assunto. Eu sou apaixonado também por isso. E olha, fique ligado nas próximas entrevistas do nosso canal. Pastor William, que Deus abençoe sua vida, família e ministério, meu irmão. Muito obrigado pelo seu tempo conosco, ok? Eu que agradeço, meu pastor. Meu sonho é ter participado dessa entrevista aqui. Que Deus abençoe os irmãos. Um grande abraço. Amém. Que Deus abençoe a todos. Movimento Discipular, mobilizando discípulos para a missão de expandir o reino de Deus sobre a terra.